Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta segunda-feira do Opinião 2.0. Estamos começando mais uma semana com muitas novidades na economia, na política, nos costumes, que vão ser analisadas pela advogada Patrícia Gores, que é professora universitária, pelo empresário João Vilela, que foi prefeiturável do Partido Novo na última eleição em Santos no ano passado. Você, telespectadora, você, telespectador, neste momento está sem acesso a participar diretamente, porque o programa está sendo gravado no mesmo dia em que é apresentado, gravado um pouquinho antes. A gente vai começar com as prévias do PSDB. A prévia é a maneira mais democrática da escolha de um candidato, não é uma prática usual no Brasil, os partidos costumam ser comandados por cúpulas fechadas ou por caciques. O PSDB fez a prévia, foi bem disputada e o governador de São Paulo venceu, o governador gaúcho Eduardo Leite, o governador João Dória e também o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio. Como é que sai o PSDB dessa prévia, Patrícia Gores? Boa tarde. Olá, boa tarde a todos e a todas. Eu acho que rachado, Paulo. Rachado porque eu acho que acabou desgastando muito a relação do Dória, primeiramente com a população do estado de São Paulo, né, que ele era aquele prefeito que seria só prefeito uma vez e prometeu isso, e depois falou que pelo bem do estado de São Paulo seria governador e que terminaria o seu mandato, e agora a gente vê que realmente a sua ideia sempre foi aquela que as pessoas já comentavam, que era ser presidente da República, né? E o partido ficou visivelmente rachado, principalmente, não com o Virgílio, mas principalmente com o Eduardo Leite, né, que seria aí uma novidade, né, talvez uma terceira via renovada, vindo do Sul, um jovem, né, que é muito bem aceito, pelo menos na região Sul, pouco conhecido na região Nordeste, aí a gente teria uma dificuldade, né, de lançá-lo para presidente, mas eu acho que o partido acaba sendo rachado, né, pelo próprio histórico do Dória, né? O Dória, ele é apadrinhado do Alckmin e que acabou cortando relações, né, justamente por conta dessa sua ânsia de ser candidato a presidente da República, né? Eu acho que ele não tem chances, até por conta desse racha. Eu acho que o partido não vai dar o apoio necessário para ele, né? Ele não é uma pessoa muito benquista no partido, até por conta desse seu posicionamento, muitas vezes truculento, né, em busca do poder, e não se vê, né, também um grande gerenciamento, tirando a situação das vacinas, que foi ele que proporcionou as vacinas para o Brasil, né, numa época de negação total do governo federal. A gente viu que a vacina, apesar de ser a Coronavac, de ter uma efetividade menor que as outras, ele garantiu isso e lutou, isso a gente não pode negar. Mas no mais, agora, as atuais atitudes dele de liberar máscara no dia 11, né, onde a gente ainda tem pandemia, onde a gente tem agora uma nova cepa, né? Tudo isso a gente vê que já é de um candidato à presidência da República, o que é lamentável. Mais uma vez, nós iremos pagar uma conta alta, né, principalmente depois do Carnaval. Principalmente depois do Carnaval, né? Então, a gente estava até comentando ainda off, né, eu e o João Vilela, com relação a isso, né? As pessoas estão já discutindo Ano Novo e Carnaval como se a pandemia tivesse acabado, como a gente não tivesse uma nova cepa para se preocupar, né? Então é realmente bastante preocupante, Paulo. E no mais, eu acho que era isso mesmo, o partido enfraquecido, e eu acho que vai ser muito difícil lutar contra dois grandes, né, candidatos, que seria Lula e Bolsonaro. Se a vacina fosse, ou chegar a ser, daqui a um ano, né, praticamente, em outubro do ano que vem, quando é a eleição,
for tema central, o Dória teria uma vantagem, teria um handicap, um fator favorável. Mas é muito provável que essa página já tenha sido virada até lá. Agora, de qualquer maneira, a prévia do PSDB com a escolha do Dória, ela aciona outros movimentos dentro da corrida presidencial. A partir de agora, o Geraldo Alckmin vai se definir ou vai para o PSD, e pode ser até vice do Lula na campanha presidencial, ou pode ser candidato a governador de São Paulo, ou pela União Brasil, aquela fusão do DEM com o PSL, não é isso, João? Pois é, se o Alckmin, aliás, ele já cometeu um erro muito grande para quem já é um político experiente e bem conceituado no interior paulista. Ele foi governador tantas vezes, foi candidato a presidente da República por 2 vezes, chegou aí para o segundo turno na primeira vez, em 2006. Ele cometeu um erro muito grande de aceitar e ficar honrado para ser vice do Lula. Ele deveria rechaçar isso imediatamente. Isso é uma grande falha que ele cometeu e pode arruinar a carreira política dele. Não sabemos o que vai acontecer ou não, mas você vê esses rachas que tem dado nos partidos, não é só no PSDB, mas nos partidos em geral. As pessoas estão muito bravas umas com as outras, estão com pouca tolerância, e aí nós temos um grave problema também, né? Você vê, do PSDB já está trincado há muito tempo. Nós temos a parte do Aécio Neves, que é um cara também que tem lá seus problemas com a justiça. Nós tínhamos a parte do Alckmin, que acabou saindo, nem saiu, acho ainda, mas está magoado com o PSDB, não sei se ele saiu, se foi para sair, mas vai sair provavelmente. Eu acredito mais na chapa do que ele vai fazer para governo do estado junto com o... Oh, meu Deus do céu, o ex-prefeito de São Vicente. Márcio França. O Márcio, eu acredito que eles têm uma parceria muito forte. Não sei se o França como vice e o Alckmin como governador, ou vice-versa. Né? Mas, de qualquer forma, eu vejo mais... Mas me parece, de vez em quando, também que o Márcio França quer que o Alckmin saia para vice do Lula. Dá a impressão que ele está construindo isso, ele fica muito feliz quando ele escuta isso, para ele também ir sozinho para governador, né? como chapa pura ou como cabeça principal para governador. Então ainda tem muito chão pela frente, política é uma loucura. O PSDB fez bem de fazer uma prévia dessa forma mais democrática, porém gastou 8 milhões de reais. Os 2 governadores abandonaram seus estados para percorrer o país, para tentar achar, tanto do Rio Grande do Sul como de São Paulo. São coisas que a gente não pode mais admitir. No meio de uma pandemia, com problemas de desemprego, com problemas gravíssimos dos estados, os governadores abandonarem para saírem candidatos como se nada estivesse acontecendo. É isso que me deixa mais frustrado com algumas pessoas que querem o poder próprio a qualquer custo e não o desenvolvimento de um país, de um estado, de uma cidade. Esse personalismo, esse populismo, isso me deixa muito chateado, porque é onde a gente está afundando. Eu estava falando com a Patrícia antes de começar, que ela mora muitas vezes na Argentina e conhece muito bem a situação de lá. A gente está falando sobre o populismo da Argentina, desde a época dos Perons, e a Argentina, que chegou a ser um dos países mais ricos do mundo, hoje está numa lama, um país que tem tudo para estar bem também, como o Brasil também tem, e infelizmente a gente nota que o populismo é que estraga a política, né? Eu vejo dessa forma. Agora, outro episódio importante da corrida presidencial vai ser desenhado amanhã, vai se realizar amanhã, que é a muito provável, já foi adiado uma vez, filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL. Na semana passada eu brinquei com isso, os bolsonaristas ficam bravos, que a gente pode imaginar uma cena que seria do Valdemar da Costa Neto com o presidente Jair Bolsonaro, os dois com a mão dada para o alto, né, aquela foto clássica, em nome da nova política, né? O Valdemar da Costa Neto, ex-aliado do Lula, preso, condenado no mensalão, aí defendendo a nova política ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Patrícia. Pois é. Patrícia, desculpa. Pois é, aquele que se mostrou, né, contra a corrupção, né, se unir a um homem, né, que tem essa sua ficha mais do que suja, né? Então, assim, não se vê na política frescor algum, né? Infelizmente, não se vê, né? A gente vê aí tudo pelo poder.
Não vou me juntar ao Centrão, né? Bradou o presidente, o então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. Mas aí a gente tem o presidencialismo de coalizão, né? Precisamos nos unir, porque senão fica impossível ser presidente. Então, tudo se justifica, né? E aí eu não vejo nada diferente do que o PT fez. Tudo tem uma justificação para se manter no poder, né? Então, se unir ao Valdemar da Costa Neto, né, é inacreditável. Inacreditável. Então, mais uma vez a gente olha, né, e vê o seguinte: as pessoas que estão no poder se unem sempre àquele que tem poder para se manter no poder e assim se perpetuar. Não existe um plano para o nosso país, né? Não existe um estadista. Eu sempre falo isso, né, Paulo? Não existe alguém que chegue no poder pensando no Brasil como a sua pátria, de verdade, não aquela de ficar ali tremulando bandeira e fazendo, andando de motinha. Não é isso ser patriota, né? Ser patriota é pensar no país enquanto gestão para o futuro. O que eu vou fazer da educação? Vou planejar para daqui a 20 anos. O que eu vou fazer com relação à segurança? Vou planejar para daqui a 20 anos. É assim que tem que ser um estadista, né? Mas o que temos é sempre pessoas no poder pensando em ficar mais tempo no poder. E aqui eu não vou ficar passando a mão na cabeça de direita e esquerda. É tudo igual. Só muda o nome, só muda o lado de onde senta, né? No parlamento, né? Por isso que é direita e esquerda, mas é tudo igual. Eles só querem permanecer no poder, Paulo. Enquanto a gente tiver pessoas, candidatos, né? Então, assim, a gente já olha para o panorama e a gente já vê que tem candidatos que só estão pensando no poder. Cansei de brincar de prefeito, agora quero brincar de governador. Cansei de brincar de governador, agora eu quero brincar de presidente. Por aí vai, né? Então a gente tem Dória, a gente tem Bolsonaro, né? O que me preocupa, a gente tem o Moro. Cansei de brincar de juiz, quero brincar de ministro, né? E um ministro que foi patético, né? E um ministro que viu os crimes acontecendo e nada fez, né? Então, assim, quem que pensa no Brasil de verdade? Será que falta? Será que não tem ninguém disposto a isso? É muito preocupante, porque eu vejo o futuro do nosso país a um passo da Argentina, com corrupção, com pobreza, com empobrecimento da população, com taxas altíssimas de desemprego, né? Como a gente já está tendo. E aí o que se faz o mundo está assim. Não, não está assim. O mundo já está se recuperando da pandemia e a gente não vê uma guinada no nosso país, né? A grande guinada que o presidente falou que daria, não deu. E está se juntando aos piores da República. É bom a gente lembrar, João, que o PL foi aliado do presidente Lula nos 2 mandatos dele, inclusive colocando o vice-presidente, José de Alencar, só que o nome era diferente na época, era PR, mas é o PL, não é? Sim, é o mesmo partido. O problema que eu vejo não é só a questão dos populistas que sempre estão à margem, estão sempre no poder. Quem colocou o pessoal do Centrão, chame do nome que quiser, é a população. Enquanto a gente não tiver uma maturidade política, isso serve para qualquer país, para a gente entender de forma mais técnica, e não porque a pessoa fala melhor, ou porque a pessoa tem determinada... pelas atitudes da pessoa na vida pregressa, ela começar num cargo mais baixo, eu digo mais baixo no sentido de complexidade. Claro que não dá para comparar, por maior que seja a prefeitura, com um governo estadual ou com um governo federal. Então, começar uma escadinha. Olha, você soube administrar bem essa cidade? Tudo bem, agora você pode alçar voos maiores. Por uma questão de competência. Esse que é o grande problema. As pessoas ainda hoje, elas votam porque é o nome mais conhecido, porque é o nome mais famoso, porque é o nome que consegue fazer de alguma forma. Então, esse é o problema. Talvez seja o voto nosso, o poder que nós temos, a cada 2 anos, nós temos um poder incrível, e nós desperdiçamos nosso voto.
E isso aconteceu comigo também, acontece muitas vezes. Eu vou votar, não sei para quem votar, porque você fica aí votando e se arrependendo em quem te votou. Mas tem muito a ver com o voto. Quem está hoje, que se chama de centrão, foram todos eleitos pela população. Então, enquanto a população tiver uma maturidade, eu vejo dessa forma. E nós temos que ser mais municipalistas. Também não adianta a gente achar que vai resolver mudando o governo federal. Melhora, claro, tem uma grande possibilidade de melhoria. Mas tem que mudar tudo. É muito complexo mudar algo. Então, vamos começar a mudar a prefeitura, município? Eu sou muito municipalista. Tanto é que tem cidades na mesma região metropolitana que umas são bem administradas e vão muito bem, e outras vão muito mal, com o mesmo governo federal, com o mesmo governo estadual. Vamos começar mudando a partir dos municípios, dos vereadores, dos prefeitos, e aí a gente vai conseguir ter um resultado que vai dar muito mais maturidade política, acredito eu, à população. Depois do intervalo, um episódio lamentável no jogo Santos e Fortaleza na semana passada. O ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, que estava em Santos, tinha vindo numa inauguração, foi ao jogo, chegou um pouquinho atrasado e para o local onde ele ia ficar no estádio, precisava do elevador. E 4 sócios do Santos que estavam no elevador foram retirados, um deles à força, para que o ministro fosse sozinho no elevador. Será que ele é diferente das outras pessoas? Não pode compartilhar o elevador com outras pessoas? O elevador tem capacidade para 10, 12 pessoas. Um absurdo que aconteceu na Vila Belmiro. A gente comenta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, nesta segunda-feira, o João Vilela, empresário, ex-prefeiturável do Partido Novo em Santos, e a advogada e professora universitária Patrícia Gores comentam as notícias com você. João, na semana passada ocorreu esse episódio que eu falei antes do intervalo, que eu contei antes do intervalo. Quinta-feira, jogo do Santos contra o Fortaleza, o jogo tinha acabado de começar há 5, 6 minutos, 4 associados do Santos no elevador, que leva as cadeiras cativas, chegou o ministro Tarcísio de Freitas para assistir ao jogo com os seguranças do Santos e dele. Os 4 foram retirados, pedindo que eles saíssem do elevador para dar passagem para o ministro, com 2 seguranças e mais uma pessoa que estava com ele. Um dos sócios do Santos se recusou a sair e foi retirado à força. A gente vê um rei na Europa, na Dinamarca, na Suécia, andando de bicicleta, igual as outras pessoas. Será que um ministro, alguma autoridade no Brasil é diferente das outras pessoas? A gente tem esse costume, né, de carro oficial, essa coisa que precisa acabar, não é, João? Isso é uma coisa... Manteve-se a realeza, né? É engraçado, porque a palavra elite são os eleitos, né? Uma palavra francesa, derivado do francês, elite. Não dá mais para a gente aceitar palácios, né? O Palácio do Bandeirantes, Palácio não sei das quantas. Manteve-se a monarquia, e uma monarquia torta, né? Você falou bem de reis indo de metrô ou de bicicleta nos países do norte da Europa, vamos lembrar bem, porque no sul da Europa também a coisa não é tão assim, mas no norte da Europa, principalmente, as pessoas são pessoas comuns, e tem que ser assim. Aliás, a coisa vai mudar quando os prefeitos, os vereadores começarem mais de ônibus para a Câmara ou para a Prefeitura, o governador começar a ter maior tranquilidade com a população, não ter essas formas de privilégios. O grande problema que nós temos hoje, não só no Brasil, o mundo tem isso, o mundo gosta de privilégio, quando a pessoa toma o poder, ele se sente superior, e é esse que é o grande problema também, né? As pessoas têm que entender que eles estão ali provisoriamente, foram colocados ali para resolver um problema da população, para administrar aquele estado, aquela cidade, aquele país, por determinado tempo, com alternância de poder, com troca de poder. Então aí nós vamos ter uma democracia muito melhor, mas infelizmente as pessoas querem depender da política por causa desses privilégios mesmo. Então é helicóptero para lá, helicóptero para cá. Agora me pergunto o que estaria fazendo o ministro na quinta-feira num jogo de futebol, se isso é a atividade dele, porque tudo ali é pago pelo poder público. E não tem nada contra o ministro Tarcísio, não. Eu gosto dele, inclusive. Acho que ele foi um dos melhores ministros que nós tivemos até hoje, né? Ainda mais na infraestrutura, que é uma área tão difícil no Brasil. Mas
tem que ter alguma coisa. Agora, tem também, eu vou colocar uma outra ponderação, ver se a segurança que não faz de uma forma um pouco mais... Porque a gente também encontra casos que a segurança age, né? E aquela pessoa deixa agir também, já deixa da forma que for. Deve ter visto, né? Tirando a pessoa à força, tudo mais. Mas são coisas agradáveis. Privilégio é uma coisa que não combina com o Estado Democrático de Direito. O João tem razão, Patrícia. Foram os seguranças que agiram assim. Agora, agiram assim na presença do ministro, que deveria imediatamente ter ordenado que aquilo não fosse feito, né? É muito brega, né, Paulo? É muito brega você querer ser melhor, maior que as pessoas, né? Só porque você está ministro, né? Eu acho isso tão passageiro, ainda mais no Brasil, né? Isso me faz lembrar, né, pessoas que passaram por esse planeta e que deixaram uma verdadeira lição para nós, né? Pessoas que tinham poder ou que tinham até a realeza, como a princesa Diana, em visita ao Hospital do Rio de Janeiro, com toda aquela segurança, né? E que ela foi conduzida por algumas alas específicas, pulando a ala dos então, como assim eram chamados, né, aidéticos, pessoas com HIV, né, que era bastante pejorativo, aliás, esse termo, e ela fez questão de se desviar daquela coletiva e quebrar todos os protocolos e entrar na ala das pessoas vivendo com HIV e abraçar as pessoas. E os médicos, não pode, a gente ainda não sabe. Ela falou, eu posso abraçar sim, né? Eles são pessoas como qualquer outra. Então, aí a gente vê a hombridade das pessoas, aí a gente vê realmente que, apesar de estar na realeza, a princesa Diana era uma pessoa simples. E o ministro Tarcísio, ele só vai ser um ministro por pouco tempo, né? Mas que já subiu a cabeça, é típico de pessoas pequenas. E, ele é até um bom ministro, eu gosto dele, né? Como o Vilela falou, nada mais do que obrigação ele fazer uma boa gestão, porque ele custa muito caro para o país Brasil, né? Para um país de miseráveis. E é um absurdo ele assistir impassível. Então, ele é mais culpado quanto a própria segurança que está cumprindo ordens, né? Quem deu a ordem, quem é o detentor da ordem, é que tem que ser punido, né? Punido, e a população tem que lembrar, porque ele também é candidato a alguma coisa, né? Já ouvi um zum, que ele pode ser vice de alguém, né? Nas eleições presidenciais. Mas eu espero que ele perca as eleições, né? Ele e tantos outros, porque a gente já viu que uma pessoa que está num cargo e já age dessa forma, além de ser brega, né? Porque isso é típico de país latino e país pobre, é típico de pessoas pobres também, de coração, né? De respeito ao próximo. Ainda nessa linha, uma mulher foi presa em Resende, no Rio de Janeiro, no final de semana, quando ela xingou na Via Dutra o presidente Jair Bolsonaro, que ia para a Academia Militar de Agulhas Negras. Agora, a prisão pela Polícia Rodoviária Federal foi por injúria, que é um crime previsto na Constituição brasileira, no Código Penal, e quando a injúria pode ser punida de 1 a 3 anos de prisão, com multa e acrescidos de 1/3, João, se o alvo da injúria for o presidente da República ou algum chefe de Estado de outro país no Brasil. Pois é, já tem uma coisa errada, todos somos iguais perante a lei. Essa é a lei, tá certo, então não somos iguais em coisa nenhuma. Mas eu aprendi, só se eu estiver equivocado, e a Patrícia é professora de Direito, fiz Direito, mas sou advogado, mas não é meu ramo. Eu aprendi que alguns crimes, como dano, crimes contra a honra, não dão prisão em flagrante. E dependem também da pessoa que está sendo a vítima, vamos dizer assim, entrar com a representação. Eles são passíveis de representação. Pelo que eu me lembro, pode ser que eu esteja equivocado, vou deixar bem claro isso, não há como prender em flagrante por injúria. Crimes contra a honra não tem, nem dano, tem uma série de regras que eu lembro bem do meu ex-professor de Direito Penal, Nelson Concerino, foi um excelente professor, dizendo isso. Agora, se houve a prisão e não for realmente possível
a prisão em flagrante em crimes contra a honra, houve um abuso de autoridade. Então, tocou num ponto interessante, Patrícia, eu não tinha pensado nisso. Então, dessa questão da igualdade, Paulo? O ponto que ele tocou da prisão em flagrante por crime contra a honra. Ela só foi detida, só para prestar compromisso de que ela comparecerá em juízo, né? Muitos professores de direito penal falam que o mero xingamento não seria uma injúria, né? Até porque é engraçado, né? Quando por exemplo, para xingar os ministros do STF, todo gado bolsonarista pode xingar, porque é liberdade de expressão. Aí contra o gado mor, não pode, é injúria, né? Eu vejo também uma igualdade aí de tratamento, né? Mas, enfim, claro que se a gente viver em sociedade, né, o ideal é que não haja xingamento. Mas o Brasil está nessa temperatura, né? Está nessa temperatura insuportável de que se você é bolsonarista, você pode fazer o que quer, porque tudo é liberdade de expressão, e se você é contra o Bolsonaro, você é lulista, o que é uma grande mentira, né? Eu mesma sou contra os dois, né? Mas nesse caso específico, para alguns, eu sou professora de direito civil, né, que é a minha área, mas eu também concordo com o Vilela que nesse crime de injúria, né, é um crime de menor porte, né, menor valor, e o próprio xingamento ele acaba sendo tão natural, se for assim, né, o Paulo, quantas pessoas no campo de futebol não seriam presas, porque todo mundo xinga o juiz, xinga a mãe do juiz, que nem está no próprio estádio, né? Às vezes não está nem assistindo ao jogo que o filho está apitando, mas é xingada. Já pensou? Ia faltar prisão, né? Mas eu acho que é mais uma forma, e é mais um ensaio, né? Porque o presidente ele flerta com a ditadura, assim como o Lula flerta com a ditadura. Eles veem até que ponto eles podem agir, né? Até que ponto, por exemplo, o Lula pode falar em restringir a imprensa. Da mesma forma, o Bolsonaro, até que ponto eu posso andar e fazer esse tipo de ato, até que ponto eu posso criticar a imprensa como eu critico, até que ponto eu posso fazer aí um desfile com tanques na frente do STF, né, pré-julgamento. Existe um flerte de ambos os lados, direita e esquerda, até onde eu posso chegar para me manter no poder e para mostrar que eu estou no poder. Isso é muito perigoso, né? E o próprio posicionamento da Polícia Federal de agir dessa forma. Nunca ninguém foi preso porque xingou, né? O próprio presidente xinga, então prenda-se o presidente também. Se ele fosse uma pessoa educada, as pessoas não xingariam. Ele mesmo já xingou quantas vezes? Quantas jornalistas? Quantas pessoas ele já não xingou? Ele xingou em Nova York. E o ministro dele também repetiu o gesto, né? Então, assim, a gente não vê uma paridade nos atos. É o que o João Vilela falou. Todas as pessoas são iguais perante a lei, vírgula, né? Até chegar o presidente da República, até chegar quem está no poder, né? Então, mais uma vez, o Brasil é um país brega, né? Tipicamente latino-americano, tipicamente corrupto, e que quem está no poder manda e desmanda e faz o que quer, né? E a população indignada, que tem todo o direito, tem vários motivos para se indignar, uma mulher que xingou e estava no carro, foi cercada e fizeram aquele circo todo, e o presidente fazendo circo também, parado na Dutra, dando tchauzinho para as pessoas. O que ele quer? Ele precisa sentar na cadeira dele e trabalhar, tem que parar de viajar, tem que parar de fazer ceninha na estrada, né? E que acaba insuflando, sim, pessoas que... E eu vou falar, Paulo, não sei se eu também não passaria ali, não falaria uma graça para o presidente. Não sei se xingaria, mas falaria alguma graça, né? Então, assim, aí a gente não pode mais? Cadê a liberdade, então? Né? Então, a gente vê que existe aí dois pesos e duas medidas. Eu falaria para ele, parafraseando a Patrícia aí, uma frase que o ex-presidente do Santos,
Miguel Códia Neto, da década de 80, falava sempre, vai trabalhar, ele respondia assim, vai trabalhar. Mas a Constituição brasileira fala que todos são iguais perante a lei, mas inegavelmente alguns são mais iguais que os outros, né? Morreu aos 83 anos nesse final de semana o arquiteto Rui Otaki, filho da artista plástica Tomi Otaki, que desenvolveu a carreira toda em São Paulo, mas que tem uma ligação muito forte com a Baixada, principalmente com Santos. Deles são os projetos do Parque do Emissário Submarino e a criação, né? Ele é um dos fundadores do curso de arquitetura da Universidade Católica de Santos, onde ele foi professor por 25 anos, Patrícia. E a importância e o legado que ele deixa para o nosso país, né? A família Otaki, né, de uma forma geral, deixa para o nosso país. E é uma pena que é um país também que é desgraçadamente sem memória, né, que a gente não valoriza os profissionais que deixam a beleza, né? Porque o arquiteto ele deixa a beleza da engenharia, né? E deixa tudo muito harmônico. Um país que não dá valor para a cultura, que não dá valor para a educação, né? É um país muito pobre, é um país muito triste. E é uma pena que a gente perde, né, essa referência para a nossa cidade, porque ele aqui ficou 25 anos trabalhando e deixando aí esse legado e essa inspiração para os seus alunos, né? E olha as obras que ele deixa, né? E é uma pena, Paulo, é uma pena, eu sinto muito porque muitas pessoas vão passar pelas suas obras, vão achar um prédio bonito e elas não vão saber quem é esse verdadeiro artista, né? Em forma de arquiteto. E é uma pena, Paulo. Mas é um legado que se deixa, né? Eu espero realmente que a cidade de Santos faça as devidas homenagens. Bem lembrado, homenagens a esse arquiteto que tem uma ligação muito forte com a gente, não é, João? Sim. Aliás, aqui em Santos tem excelentes arquitetos, a nossa faculdade de arquitetura. Meu sogro foi arquiteto foi formado aqui em Santos, eu tenho vários parentes que fizeram arquitetura aqui em Santos. E o Rui Otaki, sem dúvida nenhuma. Aliás, eu não sei por que acontece o que aconteceu no Emissário Submarino, mas aí é um outro assunto. Mas a arquitetura é engraçado. Quando você vai para um país comunista, e eu já fui em alguns, ou ex-comunistas, né? Por exemplo, fui na parte da antiga Alemanha Oriental, que foi comunista, a gente nota que é uma desvalorização à arte, porque os prédios lá são realmente muito feios. Agora, claro, mudou de 89 para cá e tem mudado muito. Mas eu fui numa época, no comecinho ainda estava recente, e eu notei que havia porque a arquitetura é liberdade. A arquitetura, além de cultura, ela é liberdade também. Então a gente começa a notar que os lugares que não têm tanta liberdade têm pouco apreço à arquitetura, porque a arquitetura demonstra a liberdade e demonstra formas que são agradáveis. Nós temos grandes arquitetos no Brasil. Aliás, o Brasil tem uma criatividade incrível na arquitetura. Então, é uma pena perder Rui Otaki, mas ele deixa um legado fantástico. O Pix Saque e o Pix Troco começam a valer hoje. Isso aí está bombando nas redes sociais e a gente torce para que valha para o bem e não para o mal, ser tão utilizado pelos bandidos como foi ou como vem sendo, né, o primeiro Pix. A gente torce que o Pix Saques e o Pix Troco, que valem a partir de hoje, não sejam utilizados assim. Depois do intervalo, uma decisão, não é a primeira desse tipo, mas uma decisão que pode ter desdobramentos. O Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo reconheceu o vínculo empregatício de um pastor com a Igreja Universal do Reino de Deus. Depois do intervalo. Voltando para o último bloco do Opinião 2.0 desta segunda-feira, em que a advogada e professora universitária Patrícia Gores e o empresário João Vilela comentam as notícias com você. Patrícia, é uma decisão, não é a primeira desse tipo, mas talvez seja mais assim, incisiva, mais cabal. O Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo reconheceu o vínculo empregatício entre um pastor
e a Igreja Universal do Reino de Deus. A Igreja diz que é profissão de fé, que ele trabalha como voluntário, e o tribunal entendeu, os desembargadores entenderam que não, que ele tem dedicação exclusiva, que ele é obrigado a transferências, que ele recebe salário e que ele tem planos de vendas. A igreja não gosta muito desse termo, mas tem metas de vendas determinadas, que ele é funcionário. Claro que tem metas de vendas, né? Isso está claro em todos os programas. Está claro também, e é importante, essa decisão é importante porque ela quebra um paradigma que já existe no TST, né? Que é o Tribunal Superior do Trabalho, que diz que pastor evangélico não gera vínculo empregatício. Mas nesse caso específico, era um pastor que ele deixou isso bem comprovado, né? Que a dedicação era exclusiva, que ele tinha que trabalhar X horas por dia, 8 horas por dia, e que ele era obrigado a recolher a sua previdência social da forma individual para não gerar vínculo, é uma forma da igreja fazer isso, mas que ele tinha plano de metas a cumprir, então X vendas, né? Eles vendem de tudo, né, Paulo? É muito mais... São os verdadeiros vendilhões do templo, né? Aquilo que aquele homem há mais de 2 anos atrás foi contra, né? Mas, enfim, não entrando na questão aí da fé em si, eu nem entro na questão, mas sim da própria estrutura da Igreja Universal, né? É bastante claro que os pastores, eles não podem ficar... Existe um plano de carreira, né, dentro da própria igreja, e isso ficou bastante comprovado nos autos, que ele tinha que começar por uma igreja X, com um número X de fiéis, e a cada subida, a cada meta cumprida, ele conseguia, então, para uma igreja maior e ganhava mais por isso, né? E isso é muito característico das características do trabalhador, né? Que é a habituabilidade, que existe aí uma questão que não é um freelancer, né? Existe uma questão aí de respeito com relação aos seus superiores, e que não se trata somente de um cargo livre, né? Como a própria igreja falou, não, mas é um cargo de fé. Sim, é de fé, mas também é de vínculo empregatício, né? Porque é bastante característico, ele não pode faltar, né? É diferente, por exemplo, da atividade de uma pessoa que trabalha em uma ONG, de uma pessoa como voluntária, né? De uma pessoa que trabalha num hospital voluntário, ou como no escotismo, por exemplo, como eu trabalho, né? Eu posso faltar. Claro que eu tenho o meu respeito ao local, né? E que eu não vou faltar para não prejudicar as pessoas, mas o pastor, ele não pode faltar, porque se ele faltar, ele é descontado por isso. Então ficou muito caracterizado, né? É uma decisão importante, porque garante aí essa segurança para tantos pastores aliciados, né? Porque não se trata só de fé, existe um aliciamento, existe um treinamento, né? E eu estou falando isso com a maior tranquilidade, porque tem vídeo, né? Que o Ministério Público já denunciou, né, vídeos do próprio chefe da igreja falando como vender a fé para as pessoas, como vender o pedacinho do céu, como colocar uma vassoura ungida, né? E a gente sabe que não tem nada disso, né? Então, mas como é um país que não é um país sério, né? É um país em que a justiça é demorada, é um país em que a justiça é corrupta, né? É um país em que o presidente da República, e todos eles, vão lá beijar a mão dos pastores donos dessas igrejas que são empresas, antes das eleições, né? E durante as eleições, para justamente garantir o voto desses fiéis, né? É um país que não vai colocar essa pessoa atrás das grades. Que é isso que eles deveriam... Eles e os pastores que estão enganando as pessoas em nome da fé, né? Mas, olhando para o lado aí do direito do trabalho, decisão acertadíssima, eu acho que já estava mais do que na hora, porque está muito mais caracterizado como empresa do que
como igreja. Isso aí dá uma abalada nos alicerces da Igreja Universal e das outras também, não é, João? Das outras também, isso que eu ia falar, isso é para todo mundo. E a questão também de como as igrejas muitas vezes ganham dinheiro e não precisam pagar impostos também. Agora, tem algumas questões que é bom que as pessoas saibam que para você ter vínculo empregatício tem que cumprir 5 posições. Primeiro, pessoa física. A empresa não teria, mas claro que tem formas de fraudar essa questão. Pessoalidade. Então, eu posso mandar uma outra pessoa no meu lugar ou tem que ser eu? Se for só eu, já começa a ter uma questão. Não eventualidade. O que é não eventualidade? É uma reincidência. Olha, eu vou segunda, quarta e sexta, eu vou ter toda terça-feira, eu vou. Essa não eventualidade. Tem toda hora tem que ter. E principalmente subordinação. Ele faz o que eu mando, só faço o que ele manda fazer. Então, essa subordinação que o patrão manda, olha, você vai fazer tal coisa, e se você não fizer, será punido, ou não te contratarei mais, etc. Subordinação é importante. E por último, que a Patrícia colocou perfeitamente, onerosidade. Ou seja, que você vá ter receber. E você recebe, você tem meta, você tem salário, e isso também classifica. Se fosse voluntário, se tira essa onerosidade, todo o resto, tá? Você tem a subordinação, tem a pessoalidade, tem a não eventualidade, é pessoa física, tá tudo bonitinho lá, tem a subordinação, mas não recebe, você é voluntário. Pode ser assim. Aí não é vínculo trabalhista. Então, receber já é justamente o que dá essa grande diferença. As apurações das eleições em Honduras mostram vitória da esquerdista Xiomara Castro. Nesta segunda-feira de manhã, ela já tinha, com 51% das urnas apuradas, ela tinha uma vantagem muito grande sobre o candidato de direita, 54% a 34%. O Brasil tem uma relação com isso. A Xiomara Castro é mulher atual, e era mulher na época, era a primeira-dama, quando o ex-presidente, em 2009, Manuel Zelaya, foi deposto, perseguido, e você, telespectadora, você, telespectador, deve lembrar que ele passou 4 meses na Embaixada Brasileira em Tegucigalpa. 12 anos depois, o jogo vira e a família do Manuel Zelaya volta ao poder, agora com a eleição da mulher dele, Xiomara Castro. No Rio Madeira, João, uma operação da Polícia Federal, mas junto com o IBAMA, junto com a Marinha e com a Aeronáutica, é uma operação de urgência, sob pedido do Ministério Público. Deu uma desbaratada naquela, não sei se a gente pode chamar de quadrilhas que exploram o garimpo ilegal lá no Rio Madeira. Cenas horrorosas foram mostradas de poluição do rio na semana passada. E nesse final de semana houve a operação com a apreensão de balsas e queima até de balsas. Muitas balsas fugiram, mas como é um veículo, é um barco assim muito lento, né? A Polícia Federal provavelmente vai conseguir pegar todas. Eu sou neto de paraense, eu entendo relativamente bem essa questão das matas, das florestas. Em relação a também tem uma questão que é importante, concordo, tem que fazer isso mesmo, não é tirar o mérito, tem que fazer, estão poluindo o rio, estão trazendo doenças terríveis, inclusive por causa do mercúrio que é lançado na água, tem uma questão gravíssima, mas eu acho que tem que pensar muito, e aí nenhum governo pensa, na questão do emprego para essas pessoas ribeirinhas, que quem está lá trabalhando são pessoas que estão... É dura a situação deles também. Eu vejo pessoas assim na colheita de açaí, pessoas que estão na mata para piaçava, por exemplo, para vários produtos que te extraem da mata, que sofrem muito, mas porque não tem outra opção. Eles começam a fazer ali, aprendem com o pai, com o filho, com o tio, com o primo, com não sei quem, com o amigo, e começam a extrair qualquer coisa da mata sem uma estrutura. Então, é isso que nós temos que mudar. Nós temos que ter, poderia ter extração de ouro ou de minérios ou do que fosse, de uma forma ecologicamente correta, de uma forma que gere impostos, inclusive, que gere benefícios locais para empresas sérias fazendo, mas como não tem emprego, eles vão também, eu não deixo de colocar eles também como uma, entre aspas, uma vítima do sistema ali. Então, tem que ter sistemas que eles possam trabalhar. O trabalho é importante. E nós temos que
ter mais CNPJs, vamos dizer assim, para você poder cumprir e punir quem está fazendo errado também. Se o cara quiser fazer da forma adequada, também vai ser punido, porque ele não vai conseguir licença nunca. Então, tem que ter formas para fazer da forma adequada. Também só punir essas pessoas também não vai resolver. Se as pessoas têm filhos, têm parentes, daqui a pouco abaixa eles vão começar a fazer novamente. Então, isso não dá longevidade à atuação. O nome dessa operação, Patrícia, é Uiara, que é uma variação do nome indígena Iara, que significa a rainha das águas, a mãe das águas, é um nome indígena brasileiro. Os nomes das operações da Polícia Federal quase sempre são muito criativos, não é? Sim, exige uma pesquisa importante, né, Paulo? Mas é uma pena, mais uma vez, né, a gente vê um rio tão importante sendo massacrado e pessoas sendo massacradas, né? Porque a própria exploração do minério, né, do ouro, no rio, e essas balsas, como você falou, elas são pesadas, né? Porque ela extrai o ouro através da sucção, né, do próprio solo ali do rio. Só que não leva só o ouro, né? Isso que é importante dizer. Como a dragagem aqui de Santos, a poluição da própria dragagem é absurda, né? Porque na hora que vai dragar, né, na hora que vai então fazer essa sucção, ela leva para cima, né, essas micropartículas no próprio rio, e na hora de fazer a sucção e de extrair esse ouro, a extração é feita com mercúrio. Então joga-se mercúrio em todo esse sistema, separa-se o ouro e devolve para o rio os dejetos dessa exploração, junto com o mercúrio, poluindo peixes, poluindo toda a mata nativa no entorno e poluindo as pessoas, né? Porque o mercúrio, em baixíssimas doses, já dá um dano absurdo no corpo humano. Então, além dessa degradação ambiental, a gente tem a degradação das pessoas, né? Claro que as pessoas precisam trabalhar, mas não dessa forma rudimentar. Existem outras formas de explorar o ouro e a gente não pode também ser hipócrita e falar assim, não, vamos acabar com o ouro, vamos acabar com a exploração. Porque existe um radicalismo também dessas ONGs ambientalistas. Eu acho que há que se ter um justo meio termo, né? Há que se ter exploração, mas com consciência ecológica. Então, como o João propôs, né, vamos então regularizar essas pessoas, né, regulamentar todo o sistema. Agora, a culpa é de quem? A culpa é do governo federal, que tem agência para isso, nada faz, né? Queda-se inerte, e mais uma vez o governo só age porque houve burburinho na internet. É um governo que se pauta pelo Twitter, Paulo. É um governo que não tem planejamento. É um governo que coloca pessoas que não são capazes nos seus devidos cargos. Então as pessoas se pautam pelo Twitter, tá dando muito barulho, então vamos lá fazer o que tem que ser feito. O próprio Mourão, quando ele respondeu no início da semana, que ainda o burburinho não era tanto, ele falou, é normal, sempre teve, mas nunca teve com essa quantidade, mais de 300 balsas, né? Sempre teve, mas de uma forma escondida e não aberta. Sempre teve, mas não com a garantia da impunidade, porque pelos áudios do WhatsApp desses garimpeiros era o seguinte, a gente vai fazer uma barreira e vamos meter bala quem chegar. Mas por quê, Paulo? Por que as pessoas mudaram a postura? Por que antigamente era escondido e agora está aí aberto para todo mundo ver? Porque a gente tem um culpado. Eu não vou aqui de novo falar a mesma coisa. É só ligar com crédito. A gente tem uma pessoa na presidência da República que ela não está nem aí para esse tipo de respeito, né? Que não está nem aí para o meio ambiente. Só que a questão é essa, né? A mudança de paradigma fez com que esses garimpeiros, que estão trabalhando na informalidade, que tem sim trabalho escravo no meio, e quem ganha são as pessoas que estão lá em Brasília, porque são os grandes garimpeiros, a gente sabe disso, né? Mas que antigamente era escondido, porque
sabiam que a Polícia Federal iria agir. Agora não, né? Agora coloca-se tudo a culpa, é falta de fiscalização. Mas quem é culpado disso é o próprio governo federal, é a própria postura nacional e internacional do presidente da República. E é isso, e acaba inspirando a fazer esse tipo de coisa. Isso, chegamos ao final do Opinião 2.0 desta segunda-feira, agradecendo muito a participação da Patrícia Gorist e do João Vilela como comentaristas, agradecendo o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para as 2 à tarde ou de meia-noite à noite na reapresentação. E uma ótima segunda metade de segunda-feira, uma ótima semana para você que você merece.